Vou Sei passar a não, tela, esse viu? ah, foi exercício, viu? Para Jesus. Os movimentos meus estão tudo devagar, viu? Porque, ai, as pernas. Pior é as pernas. Kai, essa chikungunya derrubou mesmo, foi? Aí derrubou. Mas por que teve outra recaída, hein? Olha, a Daisy disse que acha que é porque eu não fiz regime. E tem que fazer regime? É extravagância, né? Não comer Tá. certas coisas. Então, tu comesse o quê? De carregado, foi? Pronto, aí, ó. Já vou, vou aumentar a tela. Aqui não tem pra gente. Pronto. Aí pronto. Aí fica toda. Aí veio febre de novo, porque a gente pega em água fria, né? Então, Maomé, a unificação árabe. No século VII, os povos árabes passaram por uma grande transformação, tendo à frente um homem chamado Maomé, Muhammad, em árabe. Aos 40 anos, Maomé começou a pregar uma nova religião, o Islã, palavra de origem árabe que significa submissão a Alá. Segundo a tradição, ele teve uma visão que o anjo Gabriel o encarregou de pregar o monoteísmo. Alá é o único Deus em que o anjo Gabriel. Não, peraí, desculpa. Alá é o único Deus em que Maomé é o seu profeta. Essa frase está registrada na abertura do livro sagrado, escrito com base nos ensinamentos de Maomé, o Corão, ou Alcorão. Os nomes Islã, Islamismo são sinônimos e refere-se à religião criada por Maomé. As pregações de Maomé, aos poucos, conquistavam muitos seguidores, chamados de muçulmanos ou islamitas, e colocavam em risco os interesses dos coraixitas. Negar o politeísmo e condenar os ídolos adorados na Caaba significava acabar com as peregrinações de fiéis que alimentavam a vida comercial da cidade. Maomé também defendia que os ricos contribuíssem com pequenas quantias para ajudar os pobres. Por tudo isso, a tribo da qual Maomé descendia passou a persegui-lo. Em 622, Maomé e os muçulmanos deixaram Meca e foram para a antiga cidade de Iatrebe, que passou a se chamar Medina, palavra de origem árabe, cujo significado é cidade do profeta. Esse acontecimento, chamado Heregira, palavra árabe que significa fuga, foi transformada no marco inicial do atual calendário islâmico. Nesse período, os muçulmanos sobreviviam com a ajuda das tribos de beduínos, que pilhavam as caravanas que atravessavam a Península Arábica, principalmente as que abasteciam Meca, contribuindo para o seu enfraquecimento. Quem era Maomé? Aí, então, quem era Maomé? Nascido em Meca, em 570, Maomé era membro da poderosa tribo Coraixitas, embora pertencesse a uma família pobre.
Ele viveu muito tempo em uma tribo beduína, dedicando-se possivelmente ao comércio entre as várias regiões da Arábia. Mais tarde, Maomé casou-se com Khadija, viúva rica, proprietária de uma caravana. Depois de violentos conflitos, Maomé conseguiu retornar a Meca em 630 e iniciar a unificação religiosa e política da Arábia. A maioria dos ídolos que eram adorados na Caaba foi destruída durante esse processo. No entanto, ele preservou a Pedra Negra, que, de acordo com a cultura árabe, foi oferecida por Alá a Israel, dando origem ao povo árabe. A cidade de Meca se transformou em capital dos muçulmanos. Antes de morrer, Maomé encarregou seus seguidores de lutarem para estabelecer a hegemonia religiosa no Islã. Olha o que, gente. Localizado em Meca, na atual Arábia Saudita, a Caaba é o local mais sagrado para os muçulmanos. Na imagem, peregrinos oram durante as 7 voltas em sentido anti-horário, em torno da Caaba ritual, muçulmanos chamados de Tábua F. Muçulmanos chamados de Tábua F. Isso aqui é uma foto em 2018. Então, isso aqui, olha, como é, gente, tá vendo? Isso é a Caaba, onde eles fazem as suas orações. E a gente está vendo aqui quem era Maomé, né? Nascido em 570, membro poderoso da tribo de Coaxitas, pertencia à família pobre, viveu muito tempo em uma tribo. Mais tarde, casou-se com Khadija, que era viúva rica e era proprietária de caravanas. Aí, depois de violentos conflitos, Maomé conseguiu retornar à Meca em 630 e iniciar a unificação religiosa e política da Arábia. A maioria dos ídolos que eram adorados na Caaba foi destruída durante esse processo. No entanto, ele preservou a Pedra Negra, que, de acordo com a cultura árabe, foi oferecida por Alá a Israel, dando origem ao povo árabe, a cidade do Meca. E aí a gente está vendo sobre quem era Maomé, a religião, como foi feita a unificação, né, de Maomé. E o que nós vimos hoje até aí vai ser até aí a divisão do Islã, né? Ainda tem quem era Maomé, Marconildo, como se diz? É até onde, Gil? É até esse Maomé, viu? Até a 204, porque aí eu falo. Tá certo. Viu? Aí, pronto, agora você vai fazer o exercício, né? E aí, tu vai fazer como? Eu tenho que voltar lá pro início, é? Não, pode deixar que eu mesmo faça as perguntas. Pode deixar aí mesmo, então eu vou fazer esperando a resposta. Eu tenho que marcar. Tá certo. E eu, peraí, que eu vou pegar meu caderno. Pegue os cadernos, apronte. Esse assunto é novo, viu? É outro assunto já. Você bota exercício de história. Deixa eu dizer o título do exercício para a gente saber. Deixa eu botar aqui. Bota assim, exercício de história, a Europa e a formação do feudalismo. A senhora pode repetir, por favor, título, professora do assunto novo? Para repetir o texto, bota assim, exercício de história, a Europa
e a formação do feudalismo. Peraí. Tá? Eu espero. Bota o título porque é bom a gente saber o que a gente está estudando, né? A Europa, formação do feudalismo, é o título. A data de hoje é 8/9/2020. A Europa. A Europa e a formação do feudalismo. Eu só vou colocar aqui. A Europa. E a formação... Eu cheguei agora porque meu celular tinha descarregado. A senhora tem qual pergunta? Não, vou começar agora. O título, você bota o exercício, né? Aí bota a Europa e a formação do feudalismo. Tá. A Europa e a fundação. Formação do feudalismo. Feudalismo, é? Depois formação. Formação do feudalismo. FEU, FEU, FEUDALISMO, feudalismo. Pronto. Então, posso começar? Pode. Professora, repete a primeira pergunta, por favor. Começar agora. Vou começar agora. Eu fiz assim, foi o cabeçalho, assim. Você bota o exercício, aí bota assim, a Europa e a formação do feudalismo. Isso aí é o cabeçalho, né? Nome da escola, a data, tudinho. Agora, eu vou começar agora a primeira pergunta, viu? Então, número 1. Você bota o número 1, aí bota o termo, número 1. O termo. Termo Idade Média. Na palavra Idade Média, você bota aquelas aspasinhas, sabe como é aquelas aspasinhas? Idade, aí Não exatamente. duas aspasinhas na palavra, não tem Idade Média, aí bota Idade Média, aí abre aspas e fecha as aspas, na palavra Idade Média. O termo Idade Média Idade Média se aplica, se, aí depois aplica. Deixa eu ver, esse barulho aqui é por causa que eu estou com os pés na cadeira, por isso que o termo Idade Média se aplica à história se aplica à história de todos se aplica à história de todos os povos se aplica à história de todos os povos do mundo, todos os povos do mundo, no período que se estende do século V. Oi? No período que se estende do século V ao XV. Um período
que se estende do século V ao XV. Ponto de interrogação. Depois de povos do mundo. Oi? Alguém falou? Depois de povos. E Depois de quê? Fala alto, povos. Ica. Fala alto. Período. Depois de período, que depois de período, né? Que se estende. Depois de povos do mundo. Depois de quê? Depois de povos do mundo. É porque tá meio falhando A internet tá Mas eu falhando. vou... Ninguém Tá consegue. falando depois do povos. Hã? Olha, Ele tá falando Ela depois vai dos repetir povos. desde o início. Repete desde o início, Gil. o início é o termo Idade Média. O termo Idade Média se aplica à história. Se aplica à história de todos os povos do mundo, num período que se estende do século V, que é um V, né, em algarismo romano, ao XV, XV, em algarismo romano. Do século V ao XV. O XV é XV. É a pergunta. Aí ponto de interrogação, viu? Aí ponto de interrogação. Aí após o ponto de interrogação, você bota explique. E faz uma pergunta, aí tá pedindo para você explicar. Resposta, pode? Pode. Aí a resposta é assim. Senhora, e o cara tá pedindo pra senhora repetir. Ele tá depois do período. Do período que se estende. O termo da Idade Média se aplica. Que se estende que se estende do século V, que é em algarismo romano é um V do século V, ao XV, que é XV, 15. Aí põe uma interrogação. Aí após a interrogação você bota explique. Professor, a senhora tá me escutando? Oi? Tô escutando. Agora o som assim tá saindo meio. Não tá assim. Eu escuto, mas às vezes não tá bem definido o som. Mas diga. Pronto, já. Terminou, né? Terminou? Terminou? Pronto. Então preste atenção. Vamos para a resposta agora. Hoje como tá linda, minha avó. É porque às vezes tem que estar perto do roteador. Se estiver muito longe, aí fica falhando. Realmente tá um pouquinho falhando. Mas aí ele já terminou a pergunta. Então vamos para a resposta, né? Pode ir, né? Ele disse que já tinha terminado. Então, bota assim, a resposta, ele explica. Aí ele pergunta se esse período, né? Ele perguntou o período. Que moça linda. Aí ele pergunta, né? Que o termo Idade Média se explica e tal. Então, você bota assim. A resposta, você bota não. Você bota assim, não. Aí bota um ponto. Agora, vamos explicar.
Não. O termo abrange apenas, a palavra apenas, é tudo junto, viu? O termo abrange apenas, ai meu Deus, que doido, apenas as transformações Depois de abrange. abrange apenas as transformações ocorridas transformações ocorridas com as sociedades europeias transformações ocorridas com as sociedades europeias e as características delas, ponto. E as características delas. Pronto. Aí, ponto. Na mesma linha, viu? Povos, Características e o que mais? característica delas. Ponto. Na mesma linha. Povos. Aí, povos que habitaram, viu? Desculpa. Que habitaram na América. Povos que habitaram na América, vírgula. Que habitaram na América. América, vírgula. A Ásia. Oi? América, vírgula. A Ásia e a África. Assim, a América você pode botar Ásia e África. Não precisa nem botar Ásia. Ásia e a África. Pronto. Que habitaram Na América, vírgula. Aí bota a Ásia e a África. Na América, na Ásia e a África. Tia, repete. O quê? Tudinho? Tudinho é? Pode ser. Aí você bota o termo abrange apenas as transformações. O termo abrange apenas as transformações ocorridas. As transformações ocorridas com as sociedades
europeias, as sociedades europeias e as características delas. Ponto. Na mesma linha. Povos que habitavam a América, ou então nas Américas, ou como que? Povos que habitavam na América, bota assim, vírgula, a Ásia e a África. Nesse período, continuando, nesse período, tiveram Depois de América e Ásia. Oi? Depois de América e Ásia. E a África. África. E África, né? É. Só? Não, a gente está continuando, né? Nesse período, Peraí. Então, deixa eu começar. nesse período tiveram nesse período tiveram nesse período tiveram características Peraí. tiveram características 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 diferentes e passaram por processos e passaram por processos características diferentes. Características diferentes. Ô tia, repete de novo, que eu não acompanhei. De onde? Depois de África. África. Uhum. África. Nesse período, né? oi? Estou repetindo, viu? Estou repetindo, que parece que foi Evelyn que pediu para repetir. Uhum. Nesse período, estou repetindo, tiveram Uhum. características Uhum. diferentes. Uhum. E passaram por processos Certo. distintos com I, viu? E passaram por processos distintos Uhum. do europeu. Termina a primeira resposta, perguntas e respostas, viu? Resposta, viu? Então, Hã? resposta. As respostas são grandes.
Então, vamos a de número 2. Peraí. Já? Uhum. Número 2. Quem eram os bárbaros? Quem eram os bárbaros? E como eles influenciaram na formação do feudalismo. Não, peraí. Quem eram os bárbaros? Quem eram os bárbaros e como eles influenciaram E como ele? Na formação do feudalismo. Peraí. Influenciaram na formação do feudalismo. Feudalismo. Repete, professora. Quem eram os bárbaros? Eram os bárbaros e como eles E como eles? influenciaram Influenciaram na formação do feudalismo. Como é que escreve feudalismo? F-E-U-D-A, feudalismo. F-E-U-D-A-L-I-S-M-O. Peraí. VA. F-E-U-D-A-L-I-S-M-O. Feudalismo. Já? Uhum. Já. Então, vamos para a resposta. A história não foi muito boa, porque antes de ontem, domingo, eu fiquei no lugar que ele fica gritando, então meio sem voz. Então, vamos. Resposta. Os romanos chamavam de bárbaros. Usa o quê? Os romanos Os romanos chamavam de bárbaros chamavam de bárbaros os povos chamavam de bárbaros chamavam os povos que não haviam Peraí, os romanos chamavam de bárbaros os povos que não haviam o quê? que não haviam com H-A-V-I-A ou Não, faltam 4 minutos. mas acho que dá tempo para a gente fazer essa resposta. Olha, Chamavam de bárbaros chamavam de bárbaros os povos que não haviam os povos que não haviam
Achei isso. Que Não havia sido romanizados. haviam sido Romanizados. romanizados. Não haviam romanizados. Ou seja, vírgula, Haviam romanizados. romanizados, ou seja, vírgula, Romanizados. Seja. ou seja, Depois eles não falavam o latim, de romanizado, não falava latim. não falavam o latim, Não falava. eles não falavam o O latim, que, tia? Repete depois da vírgula. que não falavam. É a continuação. Que não falavam o latim, ou grego, Oi? que não falava o latim ou grego. Eu não sei se eu escrevi certo, mas tá beleza. Mas depois eu corrijo. 2 minutos, professora. Tinha os mesmos hábitos culturais e religiosos. E não tinham Não? Os mesmos hábitos com H-A-B-I-T-O-S. E não tinham os mesmos hábitos, acento agudo no A. Os mesmos hábitos culturais e religiosos. Mesmos hábitos culturais e religiosos. Não tinha. Depois de tinha. E não tinha. Não tinham os mesmos hábitos culturais e religiosos. Pronto. Hábitos. Aí tem hábitos culturais e religiosos. E religiosos, né? E religiosos. Gil, encerra nessa porque só falta 1 minuto, viu? Tá certo. Então, Vamos ter que encerrar sem a pergunta, né, tia? Sem a resposta. Não. já a resposta, viu? A resposta terminou. Tá? O 1 e o 2 tá todos os dois completos. Tia! Oi, Não, nada não. Eu ia dizer um negócio, mas esqueci. diga. Terminei a resposta. Você terminou os mesmos hábitos? Terminei. Pronto. Termina aí, é? A resposta Os hábitos religiosos? mesmos Ah, hábitos então terminei. religiosos. A pergunta número 1 e número 2 está bem feita, está pronta. Todas as duas estão Tá. prontas. Viu, Tá, Sérgio? obrigada. Agora, acho que não. Vamos mandar o link da outra série. Tchau, turma. Tchau. Até já. Não, remédio.